Se você não sabe como se organizar financeiramente e enfrenta dificuldades para pagar as contas e realizar os sonhos, nunca é tarde para começar. Aliás, os motivos para isso não faltam. Quem tem controle sobre o dinheiro e planeja o que vai gastar todos os meses, tem vantagens que vão muito além da satisfação de poder fechar no azul. A organização financeira permite maior segurança ao indivíduo. No caso do desemprego, por exemplo, é esse planejamento que vai permitir passar por um período de transição mais tranquilo, até que encontre uma recolocação no mercado. Também, havendo uma emergência de saúde ou moradia, quem tem uma reserva financeira está preparado para lidar com gastos inesperados. Todo esse esforço tem a intenção de estabelecer uma rede de proteção que você possa se apoiar em caso de uma necessidade surgir. Afinal de contas, nunca se sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Com tudo isso em mente, preparamos no vídeo de hoje um guia para você aprender a se organizar financeiramente e aproveitar todos os benefícios que essa postura oferece. Então já vai se inscrevendo aí no canal, deixando um like no vídeo, e não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 18h15, às 6h15 da tarde, beleza? Vamos lá. O que significa estar organizado financeiramente? Quando estamos falando em organização financeira, estamos nos referindo à capacidade de um indivíduo de manter o controle sobre o seu dinheiro dentro de um ciclo salarial e também em longo prazo. Assim, quem deseja organizar suas finanças deve ser capaz de registrar todas as suas entradas e saídas de recursos. Esse registro deve ser feito de maneira sistemática, isso para obter informações sobre eventuais déficits, pontos fracos e pontos fortes do orçamento. Esse controle possibilita que a pessoa se organize não apenas dentro do mês, mas também em relação aos próximos meses ou anos. Isso ocorre de duas maneiras. Primeiro, porque quem mantém um registro detalhado de suas contas sabe quais serão os seus gastos nos meses seguintes, incluindo parcelamentos e mensalidades com valores constantes. Além disso, é possível fazer estimativas para projetar os gastos variáveis em um futuro próximo. Quer um exemplo para entender um pouco melhor? Se durante o período do verão você costuma gastar entre 200 e 300 reais em energia elétrica e tem isso registrado, aí está a sua média de gastos para esse período. Simples, né? De modo geral, estar organizado financeiramente significa assumir o controle de suas finanças, mantendo um controle que ajude a se preparar para o futuro e trabalhar para alcançar seus objetivos. Mas qual a importância de se organizar financeiramente? Como já mencionado, a organização financeira oferece vantagens que vão além da satisfação de encerrar o mês com um saldo positivo na sua conta bancária. Quem se organiza consegue visualizar com clareza o fluxo de orçamento mês após mês. A ideia por trás dessa estratégia é registrar todos os ganhos e gastos. Isso para entender se o que você gasta atualmente está de acordo com sua renda ou se está gastando mais do que deveria, ficando no vermelho. Apesar de comum a prática de recorrer ao cartão de crédito ou empréstimos bancários, isso para aliviar o orçamento, tende a ser prejudicial para a vida financeira. Os juros envolvidos nessas transações estão entre os mais altos do mercado, e isso é apenas uma das armadilhas que podem ser evitadas se você dedicar tempo à organização de suas finanças. Você também pode perceber ao analisar o seu controle financeiro que os gastos como transporte, alimentação ou lazer estão prejudicando o seu orçamento. Seja qual for o problema, ao se organizar financeiramente, torna-se mais fácil entender para onde está indo o seu dinheiro e como corrigir os problemas identificados. E no final das contas, você verá que todos podem planejar para organizar dinheiro e aos poucos criar uma reserva de emergência e investir em aplicações que gerem um futuro mais seguro e confortável. Então, se você tem metas e sonhos a alcançar, aprenda como organizar as suas finanças, com o passo a passo que vamos ensinar a seguir. Hoje você vai aprender 9 passos para organizar as suas finanças. Esse ano pode ser o momento perfeito para colocar as suas finanças em ordem. Entendemos que no meio da correria do dia a dia, com contas para pagar e responsabilidades a cumprir, pode ser difícil saber por onde começar. No entanto, não importa se você ganha muito ou pouco. Seguindo nossas dicas práticas, é possível organizar-se para melhorar a sua saúde financeira, dando um passo de cada vez. Você perceberá que a jornada rumo a uma vida segura e confortável é mais acessível do que imaginava. Número 1. Sair do vermelho é o primeiro passo para organizar as suas finanças. O primeiro passo para organizar as suas finanças é liquidar suas dívidas para evitar que os juros continuem aumentando mês após mês. Comece examinando todas as suas fontes de renda e despesas fixas, tentando identificar a origem do desequilíbrio que leva sua conta a ficar negativa todos os meses.
Talvez você perceba que a sua renda não é suficiente, ou que suas despesas podem ser reduzidas eliminando alguns itens supérfluos. Somente você sabe onde os problemas estão, portanto, só você pode avaliar onde fazer cortes para sair do vermelho. Mas aí você pode estar se perguntando como sair das dívidas com pouco dinheiro e rapidamente. Infelizmente, não há nenhum atalho mágico que o tire das dívidas da noite para o dia. No entanto, a organização financeira oferece uma visão mais clara das despesas que podem estar minando o seu orçamento, e muitas vezes você nem percebe. Independente de como você escolhe economizar, lembre-se de que é um esforço temporário, e a tendência é que, uma vez que você se livre das dívidas, tudo fique mais fácil. 2. Utilize uma planilha para controlar os seus gastos e receitas. Nenhum orçamento financeiro funciona sem um método eficaz para registrar as despesas de maneira resumida, criando um controle sobre todas as entradas e saídas de recursos. Nesse sentido, as planilhas digitais são uma ótima opção. Criadas em plataformas como, por exemplo, o Excel, que é uma das mais conhecidas, podem ser extremamente úteis, pois permitem que você documente todos os eventos de maneira a criar um planejamento de médio e longo prazo. As possibilidades de personalização são quase infinitas, e as ferramentas garantem o uso de diferentes fórmulas e gráficos, isso para facilitar o trabalho de controle e análise. E para quem não é familiarizado assim com a criação de planilhas, é possível encontrar modelos já prontos de planilhas para todas as necessidades. 3. Troque dívidas caras por dívidas mais baratas. Pode parecer difícil de acreditar, mas muitas vezes o melhor caminho para se livrar das dívidas antigas é se comprometendo com dívidas novas. Isso porque nem todo financiamento ou empréstimo oferece as mesmas taxas de juros, o que na prática significa que algumas dívidas são mais baratas do que outras, ainda que ofereçam o mesmo valor de crédito. A porcentagem cobrada nesse tipo de negociação varia muito de uma instituição financeira para outra. Por isso, se você estiver com algum parcelamento ou dívida em aberto, busque no mercado opções que apresentem uma menor taxa de juros ao mês, isso para tentar fazer a troca. É o que se chama de portabilidade de crédito. 4. Descubra onde pode cortar gastos todos os meses. A cada mês temos mais uma nova oportunidade de economizar em nossos gastos, e essa é uma das belezas de se organizar financeiramente. Quando você tem todos os gastos na ponta do lápis ou na planilha, o mês serve como aprendizado para o outro. Você sempre tem a chance de consertar erros que cometeu no passado, já que sabe exatamente no que gastou. Então aproveita que você se organizou e agora tem o controle detalhado do que entra e sai da sua conta para analisar quais são as oportunidades de economia. Muitas vezes são aqueles gastos pequenos do dia a dia que, somados, acabam fazendo uma grande diferença no orçamento no fim do mês. 5. Comece um trabalho extra para aumentar a sua renda mensal. Pode ser que, ao acompanhar o seu controle financeiro, você perceba que os seus gastos já são mínimos, e mesmo assim você tem dificuldade em concluir o mês no azul. Infelizmente, essa é a realidade de mais da metade dos brasileiros, que precisa se virar com menos de um salário mínimo por mês. Em meio a essa realidade, nos últimos anos, cresceram as opções de trabalho freelancer, para quem tem algumas horas por semana para aumentar a sua renda mensal. Por meio da internet, por exemplo, é possível encontrar oportunidades para trabalhar com serviços de entrega, transporte individual, vendas por comissionamento, aluguéis de temporada, produção de texto, tradução, revisão, entre outros. Aqui no canal tem uma playlist só de renda extra, deve ter mais de 50 opções de trabalho para você fazer. E eu vou deixar essa playlist fixada no primeiro comentário para você ver depois. 6. Comece a criar uma reserva de emergência. Imagine-se na situação de estar contando com uma fonte de renda para o próximo mês e acabar perdendo ela de uma hora para outra. O que pode parecer um pesadelo é a realidade de muitas pessoas que, por algum motivo ou outro, perdem o emprego de maneira inesperada. Para se proteger dessa situação, é importante manter uma reserva de emergência, correspondente ao valor que você precisa para o período de 3 a 6 meses. 7. Comece a se pagar primeiro e economizar mais. Um dos segredos para aprender a economizar e incorporar o ato de poupar em sua rotina é dar prioridade para você mesmo em seu orçamento. Isso significa que antes mesmo de pagar as suas dívidas daquele mês, você deve separar um valor que será economizado e guardado em sua reserva. Assim você não corre o risco de aguardar até o fim do mês e acabar não tendo dinheiro algum para a reserva.
8. Aprenda a investir suas economias e fazer o seu dinheiro render. Até aqui você aprendeu a controlar os seus gastos, analisando os resultados para garantir que conseguirá estabelecer uma reserva de emergência. Mas de nada adianta ter um bom montante poupado se você não souber como proteger e expandir o seu patrimônio. Campeã de popularidade entre os brasileiros, a caderneta de poupança deixou há muito tempo de ser uma opção vantajosa. Inclusive, para você ter uma noção, em 2019 ela acabou oferecendo um retorno real negativo de 0,05%. Isso quer dizer que quem deixou o dinheiro na poupança viu ele valer menos do que no início do ano. Por isso é importante estudar as melhores maneiras de investir o valor da sua reserva, para garantir que o seu patrimônio não seja corroído pela inflação. E número 9, faça aportes e planeje os seus investimentos constantemente. Quando o assunto é investimento, parte importante de sua organização financeira precisa ser no sentido de garantir uma constância no valor que você guarda mensalmente. Por isso, tenha um planejamento que preveja não só os próximos meses, mas que consiga também ajudar em seus objetivos para os próximos anos. Ao incluir em seu orçamento aportes frequentes em suas aplicações, você garante maiores ganhos ao longo prazo. Hoje em dia é possível investir, por exemplo, em torno de R$30 em títulos públicos, que é o Tesouro Direto que você ouve falar, ou comprar uma cota de fundo imobiliário com R$10. Enfim, essa é uma boa maneira de entender que você pode aplicar o seu dinheiro com rentabilidade e segurança mesmo ganhando pouco. Se você não sabe como começar a investir, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Ele vai ter o passo a passo de como você pode começar a investir mesmo não tendo conhecimento nenhum. Dá uma olhada aí.